Segurança no trabalho é um assunto que vai muito, mas muito além de só seguir regras e usar os equipamentos certos, sabe? Aqui a gente vai explorar um outro lado dessa história, como a empatia e a escutativa são, no fundo, os ingredientes mais importantes para criar um ambiente que seja seguro de verdade. Olha só para essa imagem. A segurança de verdade no trabalho não se resume a um capacete ou a uma lista de procedimentos. É sobre isso aqui. É sentir que tem apoio, que as pessoas entendem o que se passa, é saber que alguém se importa, né? No fim das contas, é tudo sobre conexão humana. Beleza? Então, vamos falar desse tal lado humano da segurança. O ponto principal aqui é o seguinte: quando a comunicação de verdade falha, a confiança entre a equipe e a gestão começa a desmoronar. E acredite, essa perda de confiança, nossa, isso por si só já é um risco gigantesco. Pois é bem simples na verdade. Se a confiança vai embora por causa de uma comunicação ruim, pode ter certeza que todas aquelas medidas técnicas de segurança, elas perdem a força. Porque a base, o alicerce de um lugar seguro de verdade, não está escrito num manual, está na confiança que um tem no outro. Ok, isso tudo nos leva a uma pergunta que, olha, é chave. Todo mundo concorda que comunicação é super importante, certo? Mas então, por que é tão difícil ouvir de verdade? Na prática, por que é um desafio tão grande escutar o que o outro tem a dizer? A resposta, ou pelo menos parte dela, pode estar nesse número aqui. É de cair o queixo, né? Em média, a gente só guarda uns 20% do que escuta. 20%. E sabe por quê? Porque na maioria das vezes, enquanto alguém fala, o nosso cérebro já está a mil pensando no que vai responder, montando uma defesa ou pulando para uma solução. Ou seja, a gente está mais preocupado em falar do que em, de fato, entender o que está sendo dito. Então, essa dificuldade toda de ouvir acaba levando a gente para dois tipos de mentalidade, dois jeitos de pensar que definem como a gente se comunica. Vamos dar uma olhada na diferença entre o que a gente pode chamar de sabichão e de aprendiz, porque essa diferença ela está bem no coração do desafio da segurança. Essa citação do Bertrand Russell, ela é fantástica, né? Pega bem na veia do problema. O excesso de certeza, de achar que já se sabe tudo, é o que nos impede de ouvir. Já a sabedoria de verdade, essa vem da humildade, de admitir que a gente não tem todas as respostas prontas. O contraste fica bem claro aqui, né? De um lado, tem o sabichão, aquele que defende a própria opinião com unhas e dentes. E do outro, o aprendiz, que é movido pela curiosidade, pela vontade de entender. Agora, num lugar onde a segurança depende totalmente da confiança, a escolha fica bem óbvia. Não adianta só ter o conhecimento técnico, tem que ter também a humildade de parar e ouvir. Ok, até aqui a gente entendeu o problema e as mentalidades, certo? Então agora vamos para a parte prática. Como é que a gente resolve isso? A primeira grande ferramenta que a gente tem na mão é a tal da escuta ativa. Olha só, 5 passos bem práticos para começar. E o segredo aqui não é concordar ou discordar. O foco é um só: entender. Fazer aquela pergunta simples: por quê? Tentar sacar as emoções que estão por trás do que é dito. Repetir o que se ouviu para ter certeza que entendeu? Parece pouco, mas são essas pequenas coisas que constroem pontes de confiança gigantes. Beleza. Com a base da escutativa bem firme, a gente já pode dar um passo adiante. Existe uma ferramenta bem estruturada para isso, que é a escada de feedback. Ela é ótima para ajudar a gente a transformar aquelas conversas que seriam difíceis em diálogos que realmente levam a algum lugar. Essa escada tem 4 degraus, bem simples. Primeiro, esclarecer. Vamos ter certeza que todo mundo está falando da mesma coisa? Segundo, valorizar. Reconhecer o que está dando certo, o que está sendo bem feito. Terceiro, questionar. Fazer perguntas para entender o porquê das coisas. E só aí, por último, vem a sugestão. Seguir essa ordem muda tudo, porque cria um clima de apoio e não de caças-bruxas. E aqui a gente vê isso acontecendo na prática. Olha como funciona. A conversa começa com uma observação, sem julgamento. Depois vem o reconhecimento do esforço. Em seguida, uma pergunta sincera para entender a situação. E só no final, uma sugestão feita em conjunto. É o exato modelo de uma conversa que constrói pontes em vez de derrubar. Bom, a gente já está chegando no final e agora é hora de amarrar todas as pontas. No fim do dia, segurança no trabalho é isso, uma missão que tem a ver com cuidar de gente. E uma coisa que a gente não pode esquecer nunca: habilidades como empatia, como saber ouvir, a gente não aprende num manual. Isso se constrói na prática, no dia a dia. Porque por trás de todo relatório, de todo gráfico, de toda regra, tem uma pessoa. Uma pessoa com sonhos, com medos, com expectativas. Se conectar com essa pessoa, essa é a verdadeira essência da segurança.
E para fechar, essa frase do Dalai Lama, ela resume tudo de forma perfeita, não acha? Quando a gente fala, a gente só está repetindo o que já sabe. Mas quando a gente ouve, aí a gente pode aprender algo novo. É isso. Ouvir é o caminho para o crescimento, para a inovação e, sem dúvida nenhuma, para uma segurança que funciona de verdade. Então, para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Pensa aí, como será que essa pequena troca de uma mentalidade de eu sei tudo para uma de eu quero aprender poderia transformar a segurança aí no ambiente de trabalho? A resposta, quem sabe, não começa já na próxima conversa?